tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o tema que eu tenho falado nessas 2 semanas, sobre um pouquinho sobre as ordens da ajuda, principalmente você que é terapeuta ou você que que atende pessoas e pessoas que têm algum desafio na vida. Então eu vim explicar um pouquinho sobre o que é essa ordem da ajuda e como que é importante o terapeuta ele ter essa visão. Então, toda vez que o cliente chega no seu consultório, seja qualquer tipo de profissional, médico, nutricionista, psicólogo, no meu caso como nutricionista, e a pessoa vem me procurar ajuda com desafio, com corpo e com peso, ela sempre vai trazer a história de vida dela, ela sempre vai trazer o sistema dela, que está representada em algumas partes do corpo dela. O que é isso, né? No sentido figurado. A história de vida dela vai estar impregnada no corpo, vai estar mostrando no corpo dela. E a história de vida dela tem a ver com as origens dela, familiar. Seja mãe, pai, sejam outras pessoas importantes. Então, todas as vezes que eu, como terapeuta, eu tenho esse olhar, que eu não paro ali no cliente, eu olho atrás daquele cliente, eu olho qual é o sistema daquele cliente, quem são os pais daquele cliente, quem são os antepassados, qual a história de vida, o que precisou para ele chegar ali, qual a história dos pais dele, e olho com amor para isso tudo, e olho com amor para toda a história que veio, e porque ele chegou no meu consultório pedindo ajuda. E ao mesmo tempo, eu também tenho as minhas histórias, os meus antepassados e a minha vulnerabilidade de vida. E eu coloco também isso para o cliente, dos meus desafios, das minhas vulnerabilidades, da minha história de vida. E a gente, como adultos, nesse momento, tendo essa visão dos dois lados, a gente consegue solucionar e a gente consegue olhar para o que foi excluído, como foram as relações dos meus pais ou dos pais dos clientes com os pais deles e como foram essa criação. E quando a gente tem esse olhar, a gente consegue entender o processo como dois adultos e não mais como duas crianças, né? Que principalmente quando o cliente busca o terapeuta, pensando que o terapeuta vai solucionar a vida daquela pessoa como se ele fosse a salvação da vida daquela pessoa. E não, a própria pessoa, junto com o apoio do terapeuta, encontra a solução da vida dele, desde que essa relação seja uma relação de dois adultos. Então, é mais ou menos isso para você entender. Normalmente, quando a gente atende transtorno alimentar, a gente vai sempre trazer a pessoa para qual idade que ela está atuando naquele momento que ela parou, ou na infância, na adolescência, e a gente vai olhar para aquela situação e vai olhar por detrás daquele cliente de onde vem aquela situação através dos pais ou dos antepassados. Então é isso para você entender um pouquinho sobre as ordens da ajuda. A gente tem várias ordens da ajuda, eu posso fazer um vídeo aqui falando de todas. E é só essa questão assim da ajuda terapêutica que é importante para a gente, como terapeuta, não colocar toda a responsabilidade e achar que é a gente que tem que solucionar a questão do cliente. E na verdade, a gente só apoia o cliente a olhar para o sistema dele, honrar aquilo tudo e assumir a autorresponsabilidade da vida e fazer algo de bom com aquilo tudo. Então é isso, até o próximo vídeo.